Olá a todos, meu nome é Thaisa, eu sou estudante de Direito da Unopar e essa é a minha apresentação de TCC. O tema do meu trabalho é Antropologia Forense, a diferença entre a identificação médico-legal e a identificação policial judiciária. Na introdução do meu trabalho, eu começo falando que a antropologia forense é uma área da medicina legal, que vai analisar a identificação e também a identidade de um indivíduo, através de procedimentos científicos que permitem individualizar um ser humano. Porém, essas técnicas de identificação nem sempre foram as mesmas, existindo algumas mais simples, outras mais complexas, algumas mais confiáveis e outras menos. Atualmente, os métodos de identificação humana são divididos em dois grupos. O primeiro é a identificação médico-legal e o segundo é a identificação policial judiciária. No primeiro capítulo desse trabalho serão tratados os conceitos de identidade e identificação. No segundo capítulo será abordada de maneira específica a identificação médico-legal. E o terceiro capítulo será dedicado exclusivamente à identificação policial judiciária. O problema de pesquisa que esse trabalho busca responder é como diferenciar a identificação médico-legal da identificação policial judiciária. O objetivo geral é descrever como é realizada cada uma dessas formas de identificação humana, trazendo seus conceitos, as suas principais características e peculiaridades. Já os objetivos específicos buscam explicar a diferença entre os conceitos de identidade e identificação, apresentando as suas definições e as suas particularidades, abordar o método de identificação médico-legal, expondo e explicando quais aspectos são analisados neste tipo de identificação, e investigar o método de identificação policial judiciária, trazendo os elementos que são observados nesta forma de identificação. Agora, entrando especificamente nos capítulos do trabalho. O primeiro capítulo busca diferenciar os conceitos de identidade e identificação. Essas duas palavras, elas parecem sinônimas, mas na verdade elas são concepções complementares, que precisam ser explicadas de forma separada para uma melhor compreensão do tema. A identidade é um conjunto de características e de qualidades que são particulares de uma determinada pessoa, que vai possibilitar o seu reconhecimento ou a sua identificação. A identidade, ela pode ser dividida em identidade objetiva e identidade subjetiva. A identidade objetiva está relacionada com as características físicas da pessoa. Já a identidade subjetiva está ligada à compreensão da própria identidade e à sensação que cada pessoa tem de ser ela mesma. Já a identificação é o ato de se reconhecer alguém ou algum objeto, que deve ser feito por meios apropriados para que se possa definir a identidade de uma pessoa. A identificação, ela já acontecia nos povos antigos, que identificavam os criminosos amputando partes do corpo. E essa amputação, ela dependia do grau da infração que foi cometida por esse criminoso. Na França, era comum marcar os vagabundos e os ladrões com ferro em brasa. Essa técnica ficou conhecida como ferrete, e os criminosos eram marcados com uma flor de lis no rosto, nos ombros ou em partes do corpo que ficavam bem visíveis. E com a evolução da ciência, passaram a ser empregados novos meios e recursos para a realização da identificação, deixando de lado essas formas mais desumanas, mais cruéis, de se identificar os criminosos e também as outras pessoas. Para que o método de identificação seja considerado bom e aceitável, deve possuir algumas características, como a unicidade, que significa que certos elementos são próprios daquela pessoa, são únicos daquela pessoa que a diferencia das demais. A característica da imutabilidade significa que algumas características do ser humano não se modificam e não se alteram com o tempo, permanecendo da mesma forma por toda a vida da pessoa. A perenidade significa que alguns elementos do corpo humano resistem à ação do tempo, resistindo mesmo após a morte durante um certo período de tempo. A característica da praticabilidade está relacionada com a praticidade do método, ou seja, o método de identificação ele deve ser prático e fácil de ser registrado. E a característica da classificabilidade significa que o elemento deve ser fácil de ser classificado e arquivado. Agora, o segundo capítulo vai tratar especificamente da identificação médico-legal, que utiliza métodos próprios para que se possa reconhecer e se identificar um indivíduo.
Essa forma de identificação pode ser utilizada em pessoas vivas, em cadáveres, em esqueletos ou em fragmentos de ossos que são encontrados separadamente. Vai exigir conhecimentos das ciências biológicas, principalmente da medicina. Por isso, essa forma de identificação é realizada por legistas. Existem 17 formas de identificação médico-legal. Por conta do tempo, eu vou explicar bem rapidamente cada uma e de uma forma bem resumida. A espécie é utilizada quando se encontram fragmentos de ossos ou de partes do corpo. Nesse caso, será necessário analisar detalhadamente o que foi descoberto, através do estudo do sangue e dos ossos. O osso também é uma forma de se identificar uma pessoa. E primeiro, ele será analisado de uma maneira mais geral, através da morfologia, e depois será analisado de uma maneira mais aprofundada, utilizando o microscópio e também as reações biológicas. O sangue passa por testes específicos para descobrir se aquele sangue é humano ou não. Nesse caso, se analisam a dimensão e a forma dos glóbulos sanguíneos, verificando se há ou não a presença de núcleo nas células. E também pode ser preparado um soro com sangue de animal, para verificar se há reação com sangue humano. Se houver uma reação, quer dizer que aquele sangue é humano. A raça possui várias classificações, mas a mais conhecida delas é a classificação elaborada por Salvatore Ottolenghi, que reconhece 5 tipos étnicos: o tipo caucásico ou caucasiano, o tipo mongólico, o tipo negroide, o tipo indiano e o tipo australoide. Cada raça possui características próprias, como formato de rosto, tipo de cabelo, coloração dos olhos, do próprio cabelo. E para se caracterizar uma raça, devem ser levados em consideração os seguintes pontos: a forma do crânio, o índice cefálico, a capacidade do crânio, o ângulo facial, as dimensões da face, a envergadura e também os cabelos e os pelos. O sexo também é uma forma de se identificar uma pessoa. Identificar o sexo de uma pessoa que está viva ou em um cadáver recente que não tem nenhuma mutilação não parece ser uma tarefa muito difícil para os legistas. A dificuldade surge quando o cadáver se encontra em um estado avançado de putrefação, quando ele está mutilado, quando a pessoa se encontra nos estados intersexuais, no pseudo-hermafroditismo, ou quando se encontram esqueletos ou corpos carbonizados. A idade, nas pessoas vivas e no cadáver bem conservado, a aparência exterior permite que se faça uma análise aproximada da idade. A dificuldade também surge quando a pessoa se encontra entre as faixas etárias, pois a aparência se modifica de forma lenta e progressiva. Dentro do útero já é possível determinar a idade do feto, e depois do nascimento são utilizados os seguintes métodos: a aparência, a análise da pele por meio das rugas, a quantidade de pelos, o globo ocular, os dentes, a radiografia dos ossos, as suturas do crânio, o ângulo da mandíbula e o desenvolvimento e as lesões dos órgãos internos. A estatura também é uma forma de identificação médico-legal. Nas pessoas vivas, ela é medida na posição vertical por meio de um instrumento que se chama antropômetro. Nos cadáveres, a medição da estatura deve ser obtida com o corpo na horizontal, se subtraindo 16 milímetros da medida total, que equivale às articulações e às juntas, né, do corpo humano. E no esqueleto também a estatura deve ser obtida na horizontal, se acrescentando 6 centímetros na medida total, que equivale aos músculos e à pele que foram destruídos. O peso também é uma forma de se identificar uma pessoa, e nesse caso deve-se levar em consideração o peso teórico ou ideal e o peso normal. Os sinais individuais são os sinais particulares de uma determinada pessoa, como pintas, manchas de nascença, e também ajudam a identificar uma pessoa. As malformações são anomalias ou deformidades que nascem com a pessoa ou que foram adquiridas ao longo da vida. E os sinais profissionais são marcas que surgem em virtude do tipo de trabalho ou da profissão exercida por aquela pessoa. Os sinais estéticos estão relacionados com as tatuagens e as cicatrizes e também são muito importantes na identificação médico-legal, porque permitem a individualização daquela pessoa, né? Também se pode identificar alguém pelos dentes. E essa forma de identificação é muito utilizada
em vítimas carbonizadas, em corpos reduzidos a esqueleto ou para identificar criminosos que deixaram a sua impressão dentária em objetos, corpos e alimentos. Nesse caso, será necessário que o legista tenha uma ficha dentária da vítima ou do criminoso, para que seja feita a comparação com o que foi encontrado. E geralmente essa ficha dentária é fornecida pelo dentista da pessoa. A palatoscopia consiste em identificar uma pessoa analisando as pregas palatinas que existem no céu da boca. A queiloscopia está relacionada com o estudo das impressões deixadas pelos lábios e também se pode identificar uma pessoa através da superposição de imagens e radiografias. Esse método se utiliza de fotos que foram tiradas da pessoa ainda em vida e de fotografias ou radiografias do crânio, que são sobrepostas. Nesse caso, se buscam encontrar pontos que se encaixem tanto dos ossos quanto da parte mole da face. E por último, o DNA, que é uma molécula composta de substâncias químicas que pode ser encontrada no núcleo e também no citoplasma das células, tendo a função de transmitir as características hereditárias, ou seja, aquelas características que passam de geração em geração. O DNA, ele pode ser um DNA nuclear ou mitocondrial. O DNA nuclear é herdado do pai e da mãe, e já o DNA mitocondrial é herdado somente da mãe. E o terceiro capítulo trata de maneira exclusiva da identificação policial judiciária. Essa forma de identificação não necessita de conhecimentos médicos, porque vai utilizar dados antropométricos e antropológicos para identificar e caracterizar a pessoa, sendo realizada pelos peritos. Alguns processos antigos foram utilizados para identificar as pessoas, como o ferrete, a mutilação, a tatuagem e também a fotografia. Atualmente, a identificação policial judiciária tem como métodos de identificação o assinalamento sucinto, que é anotar as características do indivíduo, como a idade, a estatura, a cor da pele, do cabelo, dos olhos, e é utilizado principalmente quando se procura alguém que está desaparecido. Também se pode utilizar a fotografia simples, que começou a ter mais importância e passou a ser mais utilizada como meio complementar de prova e também de identificação em 1882. O retrato falado é uma reprodução artística da face do criminoso, baseada nas descrições das vítimas e também das testemunhas. Pode ser feito de 3 formas: através do método artístico, feito por um desenhista, e por meio de 2 kits, que são chamados de Identikit e Photokit. É importante ressaltar que o retrato falado não é uma fotografia do criminoso, mas sim uma reprodução artística, que tem como objetivo elaborar uma referência de que tipo de pessoa se está procurando, excluindo determinados padrões, né, e se incluindo outros, para auxiliar nas investigações criminais. Os sistemas antropométricos são um conjunto de métodos empregados para se medir o corpo de uma pessoa. O sistema antropométrico mais conhecido foi criado por Afonso Bertillon, mais individuais. A fotografia sinalética também é uma forma de identificação policial judiciária e consiste em uma foto comum, que é tirada de frente e também de perfil. Mas, para que seja tirada, ela exige alguns cuidados, como todas as fotos devem ter a mesma medida, devem ser tiradas na mesma distância e com a mesma iluminação, além de terem a diminuição exata de 1/7. Isso é necessário para que se defina a estatura aproximada do suspeito. A impressão digital é formada por desenhos que existem nas pontas dos dedos, sendo constituída de saliências, que são chamadas de papilas, e de depressões, que são chamadas de cristas. A impressão digital possui 3 características: a perenidade, a imutabilidade e a variabilidade. E o primeiro sistema criado para classificar as impressões digitais foi desenvolvida pelo argentino Juan Vucetich, que desenvolveu um sistema datiloscópico que leva o seu nome. E ele chegou à conclusão de que a impressão digital é composta de 3 sistemas de linhas: o sistema basilar, a linha marginal e a linha nuclear. E, por último, o estudo da voz, que foi desenvolvido pelo engenheiro americano Lawrence Kersta,
que esse estudo da voz é baseado nas peculiaridades da voz de uma pessoa. Então, o suspeito falava algumas palavras que eram gravadas por um aparelho chamado sonógrafo, e depois esse mesmo suspeito repetia essas mesmas palavras. E assim era possível comparar a modulação da voz, o alcance que a voz atingia, e assim se conseguia comparar, né, se aquele suspeito era quem estava sendo procurado ou não. E agora, nas considerações finais, a gente pôde perceber durante todo o desenvolvimento do trabalho que essas duas formas de identificação humana são muito diferentes entre si. A identificação médico-legal, ela exige que os profissionais que a façam tenham conhecimentos das ciências biológicas, principalmente da medicina, já que vai lidar e analisar aspectos relacionados com o corpo humano e as partes que o compõem, além da linguagem, que é bem específica da área biológica, da área da medicina mesmo. Já a identificação policial judiciária vai examinar e tratar de questões mais práticas da investigação criminal, como fotografar os suspeitos, procurar vestígios, fazer um retrato falado, transcrever características físicas que auxiliam na individualização de uma pessoa, coletar digitais e outros métodos que possibilitem a identificação dos criminosos e também de vítimas. E se espera com esse trabalho que ele contribua para que o tema da antropologia forense seja mais debatido e estudado dentro das universidades, além de aumentar a compreensão da população acerca desses métodos de identificação, que fazem parte do dia a dia das pessoas, já que possibilitam a individualização e a identificação, né, de vítimas e criminosos. Foram usados 5 obras para a realização desse trabalho. Uma das obras utilizadas foi a Medicina Legal e Noções de Criminalística, da autora Neuza Bittar, do ano de 2018. Outra obra que foi utilizada foi o Manual de Medicina Legal, de 2012, dos autores Delton Croce Jr. A obra Medicina Legal 1 também foi utilizada, do autor Eduardo Roberto Alcântara del Campo. A obra Medicina Legal, do autor Genival Veloso de França, do ano de 2017, e a publicação Identificação por Queloscopia e Palatoscopia, de uma universidade de Portugal, que foi escrito pela Inês Caldas, pela Alexandra Teixeira, pelo Daniel Pérez Mongiove, pelo Américo Afonso e pela Tereza Magalhães. É isso. Eu espero ter conseguido explicar um pouquinho do meu trabalho e eu agradeço pela atenção. Então, muito obrigada.